coração, por outro coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos para mais um Anoitecendo com a Palavra aqui da Igreja Batista Pérola dos Mares. Então, sejam muito bem-vindos. Queria deixar um salmo no início dessa nossa reunião, nosso estudo. Salmo 150, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Nosso anoitecendo hoje com o livro de Êxodo. Chegamos ao livro de Êxodo, capítulo 7. Então, esse será o nosso leitura e estudo do capítulo 7 de Êxodo. Então, vamos orar para poder iniciar nossa reunião nesse momento. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado por o Senhor estar fazendo maravilhas nas nossas vidas. E eu sei que às vezes pode ser momentos que às vezes a gente fica com algum sentimento de medo, com esse momento de pandemia, momento político. E eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. E como nós acabamos de ler no Salmo 150, em todos os momentos nós temos que louvar o Senhor e de qualquer forma. E isso através das nossas vidas. E isso que é o mais maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos dá fôlego para poder louvar a Ti. Então, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, e nos capacita para poder entender melhor a Tua palavra, para que a gente possa viver através da Tua palavra, Senhor, para que essa palavra possa alcançar os corações que tanto necessitam dessa Tua mensagem. E nós nos entregamos a Ti em todos os momentos, Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento, nossa leitura do capítulo 7 de Êxodo. Então, vamos ler com o nosso irmão Kaique nesse momento. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Vou fazer a leitura agora com vocês. Separe sua Bíblia, abra ela no livro de Êxodo e vamos fazer mais uma leitura participativa. E essa é a leitura do capítulo 7 de Êxodo, anoitecendo com a palavra. O Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade perante o faraó. Seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você fará tudo o que eu ordenar, e seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito,
e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas cinzas ocultas. Cada um deles jogou ao chão a vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá a Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando a mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios. E elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas cinzas ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhe as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do rio Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. E agora os irmãos vão ficar com o estudo bíblico com o pastor Arno Hilbner. Pois é, nosso estudo bíblico de hoje é desse capítulo 7 do livro de Êxodo, texto que nós já acabamos de ouvir a sua leitura. Esse capítulo, ele registra o início das tão conhecidas 10 pragas que foram enviadas por Deus ao faraó e ao povo do Egito. E esse estudo mostra que faraó tem o seu coração endurecido, mesmo diante de sinais incontestáveis que ocorrem na sua presença. É importante saber aqui que há uma continuação natural dos 2 capítulos anteriores, os 5 e 6, da narrativa daqueles capítulos. Capítulo 5 nós lemos a respeito da primeira visita de Moisés e Arão, quando se apresentam diante de Faraó,
pedindo que o mesmo libertasse, deixasse que o povo fosse ao deserto, 3 dias de caminhada deserto adentro, para prestar um culto a Deus, culto de adoração e louvor a Deus. Mas, nesse mesmo capítulo, também revela que Faraó não apenas recusou libertar os israelitas para esse evento, como ainda aumentou a carga de trabalho sobre eles. Isso, obviamente, gerou descontentamento em meio aos israelitas. Consequentemente, também Moisés, imagino eu, Moisés tenha feito perguntas a si mesmo do tipo: que foi que eu vim fazer aqui? Não teria sido muito melhor se tivesse ficado onde estava, tomando conta dos rebanhos do meu sogro? Porém, já no capítulo 6, no capítulo seguinte, portanto, Deus falou com Moisés mais uma vez. E Deus então garante a Moisés que havia de libertar os israelitas de uma forma milagrosa e que ele, Moisés, seria um instrumento nas mãos de Deus nesse processo. Então, no capítulo 6, nós lemos o comissionamento de Moisés, que é ali reafirmado pelo Senhor, que também ordenou que falasse novamente a Faraó. E nesse ponto, nesse clima, essa narrativa do capítulo 7 tem o seu início. O texto do capítulo 7, ele segue uma certa sequência dos acontecimentos. Então vejamos, primeiro, Deus fala com Moisés nos primeiros 5 versículos, reafirma, reanima o seu servo. Depois Moisés, juntamente com Arão, voltam a falar com o Faraó. 6 a 13, nós temos esse destaque. Aí então acontece a primeira praga. De 14 a 21 tem esse relato da primeira praga. E, finalmente, os últimos versículos falam do resultado da primeira praga. Bem, vamos então para essas 4 divisões ou 4 partes. Primeiro, Deus fala com Moisés mais uma vez. O texto começa mostrando as palavras do Senhor a Moisés na terra do Egito. Nos primeiros versículos nós encontramos basicamente o resumo da missão de Moisés no Egito. Podemos chamar isso como uma agenda que Moisés recebe das mãos de Deus. Deus enfatiza que realmente Moisés havia sido escolhido por ele para essa missão, liderar o povo na saída daquela terra do Egito. Veja o que se diz aí no versículo 1. Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Isso significa que Moisés estava agindo na qualidade de embaixador de Deus no Egito. As palavras que Moisés proferia eram as palavras que Deus colocava na sua língua, na sua boca. Mas Moisés já havia alegado que ele não sabia falar. Então o seu irmão Arão foi designado para ser o seu profeta. Portanto, Moisés era o porta-voz de Deus e Arão o porta-voz de Moisés. O texto também informa que Deus havia de endurecer o coração de Faraó e então manifestar os seus sinais e maravilhas na terra do Egito. Esses sinais e maravilhas se referiam às pragas que seriam enviadas ao Egito, bem como, e isso paralelamente, aos milagres de preservação dos israelitas, enquanto as pragas sendo derramadas consumindo os egípcios, aliás, o Egito e os egípcios, os hebreus foram preservados. Então, conforme Faraó se recusasse a ouvir a palavra de Deus através de Moisés e Arão, Deus colocaria a mão sobre o Egito e faria sair dali os filhos de Israel com grande manifestação de juízo sobre o povo que estava, ou pelo menos sobre o seu líder também, né? Por consequência, o povo sofreu também, o povo egípcio. O fato de Deus dizer que endureceria o coração de Faraó não significa que Deus colocaria no coração do rei o mal, aquele soberano do Egito, mas que ele permitiria que Faraó seguisse sua própria obstinação e perversidade que ele já tinha no coração. Deus deixaria Faraó ser o que ele realmente era. Então, através da manifestação do seu divino poder,
Ao tirar os israelitas do Egito, os egípcios, juntamente com o seu faraó, não poderiam negar o envolvimento direto do Deus de Israel com a libertação daquele povo daquela escravidão horrenda. Deixa o faraó à vontade. No fim, ele verá quem de fato é Deus. Então, essa primeira parte do capítulo em questão deixa muito claro a verdadeira exigência de Deus em relação à situação de Israel. Deus não queria que o povo saísse temporariamente do Egito, mas que saísse definitivamente de lá. Então Moisés volta a falar com o faraó. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. Lá no versículo 6 está isso aí. Naquele tempo, Moisés tinha seus 80 anos de idade, um pouco mais do que isso. Enquanto que Arão, certamente com 83, 84. Além disso, o Senhor também ordenou que, quando o faraó pedisse por milagres, Arão deveria lançar a vara que tinha na sua mão diante de faraó e ela se transformaria em serpente. Moisés e Arão obedecem às palavras do Senhor e se apresentam diante de faraó. E na presença de faraó, a vara que Arão tinha na mão transformou-se numa serpente. Mas faraó, falando com os seus mágicos e adivinhos egípcios, fizeram a mesma coisa. Na religião panteísta dos egípcios, havia muitas pessoas que se ocupavam das artes mágicas, feitiçarias e encantamentos. Essas eram pessoas consideradas entendidas na religião adotada pelo Egito. Inclusive, o encantamento de serpentes era uma prática comum entre eles. O texto simplesmente diz que os encantadores do Egito conseguiram também fazer a mesma coisa através das suas ciências ocultas. O texto não explica exatamente como eles conseguiram fazer isso. Se foi através de ilusão de ótica, de algum truque de manipulação ou por qualquer outro tipo de artifício. Além do mais, a Bíblia, em outro contexto, fala da possibilidade de realização de supostos milagres pela ação dos espíritos malignos. Seja como for, o que é certo é que as varas que aqueles encantadores tinham em suas mãos se transformaram em serpentes. Mas também é o mesmo texto que diz que a vara que Arão havia lançado devorou as varas que os mágicos de Faraó haviam jogado. Aqueles sábios e mágicos dependiam dos truques de suas ciências ocultas, mas Arão dependia totalmente do poder divino, incomparavelmente superior a qualquer outra manifestação de poder. Nesse capítulo, o texto não informa os nomes desses sábios de Faraó, mas é bem provável que eles tenham sido os mesmos que Paulo citou quando escreve a sua segunda carta a Timóteo. Ele fala de Janes e Jambres, né? Paulo diz que da mesma forma com aqueles Janes e Jambres, feiticeiros, resistiram a Moisés, os falsos mestres também resistem à verdade de Deus, escrevendo a carta a Timóteo. Aí então a primeira praga acontece. Mesmo após o sinal do poder de Deus, transformar a vara que Arão havia jogado no chão, transformar-se numa serpente, e depois de fazer com que essa mesma serpente devorasse as serpentes provenientes das varas que os sábios egípcios jogaram, ainda assim Faraó não deu ouvidos ao que Arão e Moisés falavam. Então o Senhor ordenou a Moisés que fosse, juntamente com Arão, encontrar Faraó na manhã seguinte, quando este havia de sair do seu palácio, indo ao rio Nilo. Talvez Faraó fosse, se lavar, tomar um banho ou participar de algum ritual religioso. Moisés e Arão deveriam esperá-lo à beira do rio Nilo. Deus também falou que estivessem de posse da vara que havia se tornado em serpente e anunciasse a Faraó que, pelo fato dele não ouvir o apelo de liberar os israelitas, as águas do rio Nilo seriam tocadas com a respectiva vara e se tornariam em sangue, trazendo morte ao rio e escassez de água aos egípcios. Deus também ordenou que Moisés falasse para Arão estender aquela mesma vara sobre as águas, todas as águas do rio do Egito, aos rios, aos canais, às lagoas, reservatórios,
todos se tornassem sangue. E a Bíblia diz que Moisés e Arão fizeram conforme a ordem do Senhor. Tudo isso aconteceu bem diante de Faraó e de seus oficiais. Essa foi, portanto, a primeira das 10 pragas. Alguns intérpretes do texto sagrado encontram, ou pelo menos pensam que encontram, uma explicação natural para esse acontecimento. Mas o texto bíblico não permite qualquer outra interpretação que não seja aquela que coloca esse fenômeno como um ato de Deus. Inclusive, o texto diz textualmente, desculpe a redundância: nisto saberás que eu sou o Senhor, com esta vara que eu tenho na mão ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. É difícil perceber nesse versículo que não seria o próprio Deus quem realizasse esse milagre. Moisés é o embaixador, ele está falando em nome de Deus. Além disso, qualquer tentativa de dizer que as águas do rio Nilo ficaram avermelhadas devido à mistura com a argila vermelha também não se sustenta semanticamente. A palavra sangue traduz um termo hebraico que sempre indica sangue como substância, e não apenas como aparência, não apenas como uma cor avermelhada, mas é sangue, sangue mesmo. Aí nós temos o resultado dessa primeira praga, a primeira praga que atingiu as águas do Egito, principalmente do rio Nilo e seus afluentes principais. Foi um golpe certeiro na religião e na economia egípcia. Por isso, porque o rio Nilo era digamos assim, o que dava vida ao Egito. Era basicamente a fonte de vida da nação, que se desenvolveu às suas margens. O Nilo é o grande recurso econômico do Egito. Ao se tornar possível a agricultura nas suas margens. Por tudo isso, o Nilo era reverenciado como a divindade daquelas terras. Então, ao tornar o Nilo e as suas águas, e as águas em geral do Egito, em sangue, o Senhor revelou a sua superioridade absoluta sobre Faraó e o panteão, ou seja, o conjunto de deuses que ele e os seus liderados adoravam. Mas essa primeira praga não fez com que Faraó reconsiderasse sua posição. Na verdade, o texto bíblico diz que os feiticeiros de Faraó também conseguiram repetir o sinal. Isso fez com que o coração de Faraó se endurecesse. Então Faraó simplesmente se virou as costas para Arão e José e foi para casa. É interessante notar que o fato de os magos egípcios terem conseguido mostrar a Faraó que também podiam reproduzir o sinal não significava exatamente uma demonstração de poder. Isso porque, se de fato eles fossem capazes de fazer alguma coisa realmente poderosa, então eles teriam procurado reverter aquela maldição e não simplesmente imitá-la. Por fim, o texto conclui então dizendo e informando que a primeira praga se verificou aqui. E aí passam-se 7 dias até que venha a segunda advertência do Senhor. Então nós temos, portanto, essas considerações nesse texto, esses três etapas, ou 4 etapas que nós destacamos aqui. Quando Deus fala mais uma vez com Moisés, reafirmando o seu propósito com ele. Quando Moisés volta a falar com Faraó, juntamente com Arão. Quando a primeira praga acontece e se vê aí os resultados dessa primeira praga e como resultado final, o coração de Faraó não muda absolutamente nada. Ele continua da mesma forma, querendo dizer, eu não deixo esse povo sair. Mas é preciso ter persistência. Como Deus mostra a Faraó que ele precisa ser... Aliás, Deus mostra a Moisés que diante de Faraó ele precisa ser persistente. Que no tempo certo, Deus há de agir. Ele deixa Faraó ser o que ele é. Solta as suas rédeas, mas vai puxá-las depois e puxá-las com muita força. Que Deus nos abençoe.
transformar meu ser no fluir da graça que contém em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita em mim. Vem renovar minha mente, meu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, ó Senhor. Espero em ti, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu E neste momento a gente vai estar fazendo nossa oração de agradecimento. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, sendo hoje, nesta quinta-feira, às 7h30 ou posteriormente, coloque no chat, coloque nos comentários aqui dessa programação. Que a gente vai estar orando por você, orando pela sua vida e agradecendo a Deus pela sua vida. E agradecendo a oportunidade de mais uma vez estar aqui
estudando a palavra do Senhor. Então, como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medidas, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. O seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Então, oremos. Senhor, nosso Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia, Senhor, e pela Tua graça, Senhor, que é derramada todos os dias por nós. Senhor, obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família aqui presente, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos preservar, Senhor, nessa pandemia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista Pérola dos Mares, Senhor. Obrigado, Senhor, pela família pastoral. Obrigado, Senhor, pela direção da igreja, Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua maravilhosa graça e Tua misericórdia, que tem nos guardado todos os dias, em momentos tão terríveis que a gente veio passando aqui nessa terra, Senhor. Mas passamos, Senhor, esses momentos, Senhor, felizes, Senhor, e gratos, Senhor, porque sabemos que a Tua misericórdia e a Tua graça é sobre nós. Senhor, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, Senhor, de estudar a Tua palavra e de falar contigo, Senhor. Nos abençoa e mais uma vez obrigado. Amém. E agora vamos ouvir um louvor. E logo após esse louvor, esse cântico, vamos ter o nosso momento de pedidos, nossa oração de pedidos. Então pode colocar no chat aqui o seu pedido, que a gente posteriormente vai estar orando por ti. Você que está acompanhando em outro horário, pode deixar aqui no comentário, a gente vai estar olhando, a gente olha os comentários um a um, e a gente ora pela sua vida assim. Então,
Acima de tudo, coloque seu coração, seus pedidos, porque Deus ele sonda nossos corações. Então vamos louvar e logo após vamos ter o nosso momento de pedidos. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei,
agora vamos fazendo a nossa oração de pedidos, né? Vamos pedir a Deus pela tua misericórdia, pela tua graça em nossas vidas. Então, você que está em casa, prepare esse momento para fazer essa oração e para pedir a Deus aquilo que você tem desejado. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em oração, Senhor. Agora vamos pedir, Senhor, a sua misericórdia, Senhor, sobre nós. Livrai-nos, Senhor, desse todo mal, Senhor. Livrai-nos, Senhor, dessas pragas e doenças que todo dia, Senhor, nos aparece uma nova doença, uma nova praga, Senhor, para nos atormentar. Senhor, abençoa, Senhor, os projetos da igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, aquela rua Castro Alves. Abençoa, Senhor, cada família, Senhor, cada membro da Igreja Batista Pérola dos Mares, Senhor. Sonda, Senhor, neste momento o coração, Senhor, de cada um aqui presente, Senhor, e realize os seus desejos, Senhor. Senhor, quero pedir também pela viagem do pastor, que eu esteja guardando ele, um servo teu, Senhor, que trabalha, Senhor, todos os dias para a tua obra, Senhor, dia e noite, Senhor, 24 horas por dia, Senhor. Vive, Senhor, para te servir. Então guarda, Senhor, esse servo, guarda também a mãe Jussara, guarda toda a família pastoral, Senhor, nessa viagem, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, nossas programações do final de semana. Nos dá, Senhor, direção, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor, não aquilo que nós queremos, Senhor, mas sim a tua vontade, Senhor. E aquilo, Senhor, que vai levantar a tua igreja aqui na terra, Senhor. Senhor, nos dá, Senhor, uma boa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas e pela oportunidade de falar contigo. Amém. Maravilha! Chegamos mais um fim de um anoitecendo com a palavra. E maravilha! Então, geralmente, sempre eu falo que é muito rápido, assim que começa já termina, então é rapidinho nosso anoitecendo. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você não esteja inscrito. Esqueça de dar o like também, que é muito importante aqui para o canal também, para poder alcançar o YouTube, poder entregar às outras pessoas. Então essa também é uma forma também que a gente já teve algumas lives sobre isso, sobre que é uma forma também, né, de a gente evangelizar também através das mídias sociais. Então compartilha nosso conteúdo e esqueça também de participar também das nossas programações. Lembrando, domingo, agora às 16 horas, nossa EBD. Nossa EBD será com o nosso irmão seminarista, doutor Antônio Amorim, falando sobre teologia da prosperidade. Então será às 16 horas, tanto ao vivo aqui pelo YouTube, mas também presencial na sede da igreja, Rua Castro Alves 228, Paripe, Salvador, Bahia. E logo após, às 18 horas, nossa celebração de adoração no domingo, às 18 horas. Então, eu conto com a tua presença nessas nossas programações e muito obrigado. Então, vamos finalizar nosso momento com uma palavra de oração nesse momento. Então, coloque no seu coração, sempre como colocamos também, às vezes se você não conseguiu colocar no chat seu agradecimento, seu pedido na hora do momento de oração, se você não conseguiu colocar, mas coloque no seu coração, né? E no seu pensamento, que com certeza Deus irá estar escutando o seu agradecimento e também concedendo também o seu pedido sempre conforme a vontade dele. Então vamos orar nesse finalzinho para poder finalizar nosso anoitecendo. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Muito obrigado por cada um que participou, muito obrigado por cada um que irá receber essa mensagem, esse estudo, e que através das nossas vidas, Senhor, o Senhor possa alcançar essas pessoas também, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor. Esteja conosco sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até domingo.
nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual